Esperança. Essa é a palavra que nos move e nos ajuda a caminhar em tempos difíceis. E eu me lembro que quando começou a pandemia, conversava com alguns amigos e familiares, pensava assim, daqui a alguns meses vai passar. E cá estamos nós, 2 anos depois, lutando para vencer o vírus. O país registrou 412.888 mortes por Covid-19. E aqui, verdade que a situação melhorou. Sim, é verdade. Mas será que isso aconteceu graças à vacina? Mas por que as pessoas vacinadas ficam doentes ou morrem de Covid-19? Agora todo mundo só fica na cara esperando a vacina. Eu tenho 50% de chance de viver e sair daqui. Essas vacinas são vacinas novas, mas elas são vacinas também muito seguras. É isso e muito mais que eu quero descobrir no programa de hoje. Eu vou até os laboratórios de um parque tecnológico em Minas Gerais. E aqui a gente consegue observar, a presença da nossa proteína, o perfil que ela se encontra. Quero conversar com cientistas sobre as contraindicações dos imunizantes. Quando ela é administrada em milhões, em bilhões, podem aparecer situações, podem aparecer reações. Por que as vacinas são palco de polêmicas? Qual foi a vacina que se colocou 2, 3 bilhões de dólares em 3 meses com tecnologia do século XXI? Nenhuma. Belo Horizonte. Hoje eu estou nessa cidade que é a capital de Minas Gerais. Aqui, o cenário urbano se confunde com a natureza. Mesmo sendo uma capital, Belo Horizonte é a 3ª cidade mais arborizada do Brasil. Agora eu estou no BHTEC, o Parque Tecnológico criado pelo Estado de Minas e a Universidade Federal de Minas Gerais, para ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico. E também aqui fica a sede do CT Vacinas, onde se pesquisa e produz vacinas para combater a Covid-19. No CT Vacinas, nossa equipe é aproximadamente de entre 30 e 35 pessoas, trabalhando em todos esses projetos, de diferentes vacinas e diferentes diagnósticos também, Foram bilhões de dólares investidos para a produção de vacinas. E o que antes demorava cerca de 10 anos, chegou à população em meses. O que era motivo de esperança e alegria, acabou também sendo alvo de críticas e polêmicas. Mas não podemos ser obrigados a fazer algo que não temos a certeza e a comprovação. É primeiro segurança primeiro, eficácia depois. Doutor, o tempo da vacinação, que foi um momento para comemorar, virou uma preocupação por muitas pessoas. Qual que é a sua opinião a respeito? Essas vacinas de hoje acabam sendo o produto final de toda uma experiência acumulada de décadas e décadas na produção de vacinas, com diferentes graus de eficácia, algumas delas com eficácia extrema, que permitiram que até uma doença fosse erradicada da face da Terra, que é a varíola. As vacinas de hoje são vacinas seguras, baseadas em processos de produção para os quais já se tinha uma experiência bastante sólida no passado, com uma única exceção que acaba sendo as vacinas de material genético, as vacinas de RNA. Estas vacinas são vacinas novas, mas elas são vacinas também muito seguras. Se engana quem pensa que a vacina foi feita de uma hora para outra. Já são pelo menos 20 anos de estudo para combater a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS. Em 2012, uma onda de contaminação voltou a acontecer, mas terminou antes da necessidade de uma vacina. Já em 2019, uma variante, a SARS-CoV-2, surgiu e a tecnologia para enfrentar a doença já existia, apenas tendo a necessidade de ser atualizada. E se a nomenclatura te confundiu, fica tranquilo, que pode confundir mesmo.
SARS-CoV-2 é o vírus da família dos coronavírus. E a Covid-19 é a doença que se manifesta em nós após a infecção, causada pelo vírus. Bom, as pesquisas da Covid-19 não tem nada de diferente em termos de metodologia científica de tudo que se fez nos últimos 100 anos em microbiologia. De forma que a hora que o vírus, de fato, eu encontre com o vírus, eu já esteja preparado para impedir que ele infecte as células ou infecte um número suficiente de células para causar doença. E aí, a partir do momento que eu tenho esses elementos virais para fazer a vacina, eu vou injetar isso primeiro em pessoas saudáveis, medir se eu provoquei uma resposta imune, depois eu vou injetar num grupo maior de pessoas que estão expostas ao Covid e medir quantas desenvolveram doença e quantas não desenvolveram. Isso é clássico e é o que é feito, sempre foi feito para todas as vacinas. Natália, como funciona o passo a passo para produzir vacina? Então, a nossa tecnologia aqui, que é uma vacina composta de uma proteína recombinante com um adjuvante, a gente usa, para a produção dessa proteína, que é um antígeno, né, do vírus, a gente usa uma célula, que é uma bactéria, e como se fosse uma máquina, né? A gente faz essa célula trabalhar para a gente na produção da molécula ali do vírus que a gente precisa. Então a gente começa, né, a nossa parte de produção e expressão das nossas proteínas a partir de um cultivo, onde a gente utiliza, né, bactérias para que a gente consiga expressar as nossas proteínas. Então aqui é só um meio, né, de cultura que serve como fonte de nutrientes para essas bactérias. A gente faz essa célula, coloca essa célula para crescer num ambiente rico em nutrientes, né? Como a gente coloca um fungo para produzir um iogurte, a gente induz, né, o crescimento dela e a expressão dessa proteína, que é o nosso antígeno recombinante. Você estava falando como se fosse um cultivo. Um cultivo, é um cultivo, exatamente isso. Então, a partir desse momento do cultivo, a gente passa por um segundo passo, que é aquela máquina que a gente chama de Emulsiflex. É uma máquina, basicamente, que através de pulsos, né, ela consegue romper as bactérias e aí expõe a nossa proteína de interesse. Então, a partir daquele momento, a gente consegue romper essas bactérias, expor a nossa proteína. Apesar de poucos, protestos contra a vacina se espalharam por diferentes lugares no globo. O fato é que, mesmo a melhor das vacinas que a gente possa ter, quando ela é administrada em milhões, em bilhões de pessoas, como nós estamos vendo agora no caso da vacina para o SARS-CoV-2, podem aparecer situações, podem aparecer reações que, quando se estudaram os primeiros milhares ou quando se estudaram os primeiros milhões de casos, né, de doses administradas, não se viu, mas que pode acontecer. Entretanto, estes casos isolados e raros não são suficientes para obscurecer a eficácia das vacinas. Mas foi muito rápido. Tá bom, mas ok, foi muito rápido por quê? Qual foi a vacina que se colocou 2, 3 bilhões de dólares em 3 meses com tecnologia do século XXI? Nenhuma. Então, o tempo de desenvolvimento foi muito rápido, até porque já existia. As pessoas não falam isso, mas a vacina, por exemplo, de adenovírus, ela já existia. A tecnologia de RNA mensageiro, que é o que os negacionistas mais gostam de combater, tem 30 anos essa tecnologia. Milhares de pessoas já tomaram RNA mensageiro, já foram injetados com RNA mensageiro com outros propósitos, mas já se conhece bem os limites disso, o risco disso. Então, não saiu do zero. E por isso que foi rápido também. Eles já tinham a vacina de RNA mensageiro e só modificaram a tecnologia para que fosse uma representação do coronavírus e testaram e foi muito bem sucedida. Ela não era usada para agentes infecciosos ainda. A purificação, a gente tem que combinar, na verdade são muitas etapas, mas o início dela se inicia como uma centrifugação mesmo. A centrifugação é você submeter aquela amostra, né, aquela mistura, né, da bactéria que foi rompida ali. A gente submete a uma rotação numa velocidade muito acelerada
E ela vai separar, ela vai sedimentar, né? O que normalmente sedimentaria, mas de uma forma parada, né? Com o tempo, ela vai sedimentar rápido. A gente tem esses aparelhos que a gente chama de ACTA, são os nossos sistemas de purificação. Existem algumas técnicas diferentes de purificação, isso vai depender muito da condição da proteína. Então, hoje mesmo, né, após uma purificação, eu tive um resultado, né, ela não me dá, né, a nossa proteína em Eppendorfs. E depois disso, né, o nosso próximo passo é analisar as condições dessa proteína após a purificação num gel, né, onde a gente consegue, nesse gel, avaliar o perfil da nossa proteína, as condições que ela se encontra. Esse processo todo, quanto demora mais ou menos? Pode demorar meses, assim, né? Certo. Dependendo da complexidade, da dificuldade, pode demorar meses. Cerca de 800 milhões de doses da vacina da Covid-19 foram aplicadas na América do Sul. No Brasil, país com o maior número de doses aplicadas, até o final de 2021, 8 em cada 10 pessoas mortas pela Covid não eram vacinadas. Que país, na sua opinião, lidou melhor contra o Covid? Os países que são ilhas se saíram melhor no começo. Japão, Nova Zelândia, Austrália, número muito pequenininho de casos. Mas a troco de quê? A troco de fechar para a entrada do vírus, a entrada das pessoas no país e controlar internamente, né? Então, foi mais fácil para esses países controlar. Então, assim, eu acho que é uma pergunta ótima, mas eu não tenho um país para dizer que esse foi o melhor país, que eu acho que foi o que seguiu a melhor política também. A Coreia, no começo, Coreia do Sul, foi muito bem no sentido da testagem. Eles garantiram testes para a grande maioria, para a massa da população e usaram critérios científicos para fazer alguma coisa com esse resultado desse teste. Ainda que a vacina pareça segura, uma parte da população desconfia da sua eficácia e das contraindicações que os imunizantes podem causar. Os principais motivos de objeções à vacina é o medo dela transmitir outras doenças. Estudos dão conta de que 100 pessoas em um grupo de 12,8 milhões desenvolveram a rara síndrome de Guillain-Barré após tomarem a vacina da Janssen. Se você abrir a internet, tem cenas de cemitério, de plaquinhas com jovens enterrados que tomaram a vacina de Covid. Eu vou te dizer, nenhum jovem morreu de vacina de Covid no mundo até hoje. Nenhum. Morreram pessoas que tomaram a vacina de Covid e tinham alguma outra doença, ou o carro atropelou, ou se matou. Agora, miocardite é a verdade. Essa vacina de RNA mensageiro provocou miocardite em jovens meninos. Verdade. É um efeito colateral que não se previa e aconteceu mesmo. A miocardite reversível, nenhuma criança morreu, é uns jovens, né, que em geral tem isso. E é muito menos grave do que a miocardite pelo próprio corona, porque ele causa uma miocardite também. Bem, em realidade, a contraindicação formal para a vacina é que a pessoa tenha apresentado uma reação de hipersensibilidade à primeira dose que ele tenha recebido. Vamos que eu recebi a vacina A ou a vacina Z, seja qual for. Eu recebo a primeira dose dessa vacina, ou eu recebi a primeira dose dessa vacina para o coronavírus, e eu apresentei uma reação de hipersensibilidade muito grande. Eu comecei a ter falta de ar, comecei a sentir-se muito mal, né? Tive uma reação cutânea muito intensa, mas sobretudo reação de hipersensibilidade que pode levar à falta de ar a um quadro muito grave, né? Então, esse tipo de pacientes que fazem esse tipo de reação, que de fato é uma reação extremamente rara, estes têm contraindicação formal para receber a vacina. Interessante que estas vacinas para o Covid, as diferentes vacinas que nós temos, fora esta, elas não têm outras contraindicações. Mesmo alteração da imunidade, como pessoas que têm câncer, por exemplo, né, ou as pessoas que têm infecção por HIV, por exemplo, ou os transplantados de órgãos, por exemplo,
estas pessoas podem receber esse tipo de vacinas. E no CT Vacinas eu estou acompanhando a produção da vacina contra a Covid-19. O primeiro passo que nos vimos foi o cultivo de bactérias para que elas cresçam e se multipliquem junto com a proteína que vai ser usada na vacina. Depois, uma série de processos faz a separação da proteína e da bactéria. E uma das maneiras de observar se essa separação foi feita corretamente é por meio de um gel. Aqui é apenas uma ilustração, né, de como é um gel, onde a gente consegue analisar, né, as frações todas analisadas após a purificação e o perfil da nossa proteína por esse gel, e aí sim, a partir disso, a gente consegue tomar, né, as decisões em relação a essa proteína. Então, a partir daqui, a gente consegue visualizar o perfil da nossa proteína e aí sim tomar as decisões futuras em relação a isso. Então, normalmente a gente quantifica a nossa proteína, nós temos um kit específico para isso, que chama kit de BCA, que é para medir exatamente a concentração da nossa proteína. E a partir daí a gente já tem a nossa concentração determinada, o perfil de cada proteína estabelecido, e aí a gente segue então para os próximos passos, né? Que vai ser a finalidade dessa proteína. Por que muitas pessoas não confiaram no conteúdo ou estavam com medo de serem vacinados pela própria vacina em si? Olha, eu acho que existe muita irracionalidade, fake news, sem dúvida, né? A internet, essa facilidade de disseminação de informações, espalha as informações falsas também, porque assim, não existe uma vacina de Covid. Então, agora vai discutir com uma pessoa, um negacionista, não tem argumentos, eu tentei muitas vezes discutir, chega uma hora que não tem argumento, entendeu? Porque assim, a vacina, por exemplo, a Coronavac, a vacina absolutamente tradicional, igual ele tomou quando ele era criança, a mãe dele levou ele para tomar, do sarampo, é uma vacina de vírus inativado, não tem nada de diferente de nenhuma outra vacina. As outras vacinas, de fato, são vacinas novas. Nunca houve uma vacina usada em grande escala, nem a vacina de adenovírus, que é o que o Brasil usou também, que é produzida pela Fiocruz, e a vacina de RNA mensageiro, que é a tecnologia mais revolucionária possível. Agora, a vacina de RNA mensageiro, do ponto de vista teórico, é a mais inócua, porque ali não tem vírus nenhum. É só um pedacinho do genoma do vírus que é incapaz de causar doença e tudo mais, embora toda essa questão, às vezes o efeito colateral, é porque você tem uma resposta imune exacerbada, o que na verdade é bom, é isso que a gente busca com a vacina, que eu tenha uma resposta imune forte também. De volta ao CT Vacinas, a biomédica e pesquisadora Ana Clara mostra mais um passo da vacina contra a Covid-19. O gel que mostra a proteína que vai ser usada para vacinar pessoas ainda passa por um processo de análise em máquinas. Ele basicamente, a gente coloca o nosso gel para leitura, então a gente coloca o gel nessa máquina. Então a gente consegue visualizar, né, o nosso gel através da imagem, a gente consegue tirar uma foto desse nosso gel, então a gente programa aqui que a gente está buscando um gel de proteína, o nosso corante que a gente utilizou, que chama Ecomace Blue, que dá esse tom azulado nas bandas para a gente conseguir visualizar, e aí a gente consegue tirar uma foto desse gel. Cada canaleta aqui corresponde, né, a uma fração que foi eluída durante o processo de purificação. E aqui a gente consegue observar, né, a presença da nossa proteína, o perfil que ela se encontra, se ela está degradada, se ela não está, se existe a presença de contaminantes, se não existe. Então a gente consegue ter, né, a nossa matéria-prima final para aquela finalidade da proteína que a gente está trabalhando, seja para inoculação em modelo animal, seja para envio de matéria-prima. Então, após todo um processo, diferentes testes que precisam ser feitos em cima dessa proteína final, a gente consegue ter a matéria-prima para a gente trabalhar, né, na sua finalidade do estudo.
o que a gente vê é o avançar do conhecimento, né? E o avançar desse conhecimento a favor, em benefício, dos nossos próprios mecanismos que nós já temos e somos dotados, os nossos próprios mecanismos de defesa. Então, este avançar de conhecimentos, este avançar da ciência, em realidade, é o que a gente vê quando foi escrito há 2.500 anos atrás, ao redor disso, quando Daniel, né, ele escreveu no capítulo 12, no versículo 4, e a ciência hoje se multiplicou de uma forma extraordinária. Se eu perguntasse para você qual era o teu e-mail há 50 anos atrás, 50 anos atrás, N coisas que a gente poderia colocar aqui, todas essas coisas vieram hoje, no nosso tempo, não porque hoje, como seres humanos, nós somos mais inteligentes do que os nossos antepassados que viveram há 200, há 300, há 500 anos atrás. É que tinha um tempo determinado. E esse tempo determinado chegou. A ciência se multiplicou. E esse conhecimento, ele é utilizado para somar-se aos recursos que nós temos, nossos recursos naturais, para serem ou somarem-se em benefício da nossa saúde, protegendo-nos contra diferentes enfermidades. Quando a gente fala sobre morte e sofrimento, não existem lados. Não existe criacionista contra evolucionista. Não se trata de afirmar a fé ou atestar uma escolha política. Eu era um desses que falava que era tudo político, esse negócio de Covid e tal. Mas temos que colocar tudo isso de lado. Na guerra contra um inimigo invisível, o que importa é a vida. E na luta pela sobrevivência, quem vence somos todos nós. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Rede Novo Tempo e o Origens reconhecemos as escolhas individuais. No entanto, encorajamos a imunização e não temos nenhuma razão científica ou religiosa para não incentivá-la. Está gostando da temporada? Temos alguns outros vídeos aqui que acho que você vai gostar. E se você está sempre em busca de conhecimento, confira os cursos do link na descrição do vídeo.